Olá, meus queridos, graça e paz. Nós estamos meditando em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 13, e nós vamos estar abordando e trazendo para todos, da forma mais clara possível, aquilo que Deus tem de melhor. E mediante o que você precisa no exercício da fé, acreditamos que de alguma maneira trará uma contribuição. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos os limites da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. A gente não pode ter uma forma de comportamento achando que aquilo que nós fazemos ou transportamos nas oportunidades que nos é dada, porque existe um campo de ação. Esse campo de ação, ele pertence a Deus. Tanto é que nós, porém, não nos gloriaremos. O apóstolo Paulo que está trazendo esses dados para nós e nos ensinando. Todos sabem que o apóstolo Paulo, ele um homem muito sábio, inteligente. Em todos os lugares que ele passou, ele deixou marcas. Ele ensinou a igreja como comportar, ensinou a igreja como viver, como relacionar entre os crentes. E em todas as suas viagens, ele sempre trouxe da mesma maneira, através dessa palavra, e ele não desviava nem para a esquerda nem para a direita. Tanto é que é uma esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Então é uma verdade revelada. O Evangelho é uma verdade que traz marcas para que possamos ser forjados em nosso espírito e selado. E nós passamos a entender que Jesus Cristo verdadeiramente é Senhor da nossa vida. E a nossa fé, a nossa esperança tem que estar concentrada unicamente em Deus. Meu amigo, esses são momentos preciosos. Ainda chegamos na continuação, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Quando decidimos honrar a Deus, glorificar a Deus e assumir um compromisso através da sua palavra, de levar as pessoas que estão dispostas, que desejam de fato e de verdade ter uma mudança em suas vidas, a certeza que nós temos que nós vamos a ela por causa do Evangelho de Cristo. Então não podemos provocar e nem fazer nenhuma mudança. Eu repito, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala posto que já chegamos, é porque a esfera de ação divina, ela foi liberada. Deus liberou.
Eu quero que vocês entendam como Deus libera neste campo, nessa esfera. Ele libera te dando autoridade. Ele libera te dando unção. Ele libera te dando graça. Mas ele libera também de uma forma muito grandiosa, muito sublime, para que você não fuja dos princípios, porque o evangelho de Cristo é que importa. Pague o preço que tiver de pagar. O evangelho de Cristo é que satisfaz plenamente aqueles que estão em Deus e aqueles que claramente estão definidos, decididos, declarando, independente da circunstância, eu sou cristão, eu sirvo um Deus vivo, e esse Deus vivo, ele é Senhor único da minha vida. Aí o Senhor assopra, e o campo de ação de Deus se torna uma realidade, e aqueles que ouvirem, ele não ouvirá você como ser humano falando, trazendo, não. Eles verão a graça, a unção, poder, a autoridade e a presença viva do nosso Deus. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Nós não podemos ter vaidade, nós não podemos achar que nós temos uma credibilidade total, não. Não há nada que um começa em Deus que não termina. Não há nada que um faça, que um fale quando está em Deus, porque a unção e a graça, ela invade os corações de todos que submete à vontade de Deus e que se humilha na sua presença. Vocês estão vendo que os trabalhos alheios, tendo esperança de que crescendo a vossa fé, nós temos apenas de ter atitude, coragem, um dinamismo e confiança, porque quando Jesus falou para os seus apóstolos, ide por todo mundo pregar o evangelho, ele deu a semente da multiplicação, e o evangelho prosperou, o evangelho cresceu. E todos sabem que querem calar a nossa boca. Todos sabem que o povo de Deus, a igreja de Deus, o mundo obscuro da malignidade, aonde eles não toleram a Deus, aonde eles não querem a Deus, então está acontecendo uma divisão. E todos sabem que nós somos fortes em Deus. Temos que perseverar na fé, crer que Deus está realizando coisa grande para o seu povo, para a sua igreja e para aqueles que se colocarem em suas mãos. A fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, para com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor o louva. Temos que ter uma postura, temos que exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor e levar a sua palavra além das fronteiras, em lugares alheios, lugares onde ele é rejeitado, aonde a palavra do nosso Deus é odiado. Mas nós temos que perseverar. Uns oram, outros semeiam a palavra, outros vão. E se apreciarmos tudo isso, nós estamos indo além das fronteiras, em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, glorificando o nome glorioso
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez para a nossa compreensão, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras, a todos os lugares, a todos os povos, a todas as nações, na sua casa, na sua família, com seus familiares, no seu trabalho, mas com prudência, maturidade e sabedoria, para não sermos escandalizados, censurados, julgados, e tornarmos intolerantes para as pessoas. E entendemos que, para além das fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas no campo alheio. Então, muitas vezes, nós já tentamos, já fomos, já falamos,